Fala galera do Flow Esporte Clube, né? Último dia da nossa cobertura especialíssima aqui no país da Copa do Mundo, aqui no Catar. E bom, eu não podia encerrar com uma companhia mais especial do que com o grande comandante da nossa seleção, Tite. Muito obrigado por aceitar falar conosco, né? Um prazer te rever. E até esse é meu gancho para a minha primeira pergunta, né? Eu te vi a última vez, acho que foi na Rússia mesmo, ali em Kazan, né? Num contexto ali, acho que de muita chateação, né? Enfim, né? De frustração. Mas hoje, né? 4 anos mais tarde, infelizmente até com uma pandemia no meio, assim, eu pelo menos tive a oportunidade de te ver menos vezes, eu acho que você está mais reservado. Então eu queria te perguntar assim, como é que está o Adenor, o homem, o profissional, 4 anos depois, e como você chega aí para essa Copa do Mundo? Olá, Alexandre, prazer falar contigo. Eu tenho externado, eu dito assim, ó, mais experiente, sim, com alguns aprendizados que eles são inevitáveis da experiência e do vivenciar. Antes de uma Copa do Mundo, que eu busquei informações com muitos colegas teus da imprensa. Eu vou te dar exemplo, por exemplo, eu conversei com o Rui Carlos Osterman, eu conversei com o Juca Kfouri e outros tantos mais, né, para que eu tivesse uma experiência, um know-how maior dentro da seleção brasileira, daquilo que envolve a Copa do Mundo. Mas nada é comparável a vivenciar a Copa do Mundo. Então, trago sim um pouquinho mais de experiência em relação a isso. E o homem, como é que tá? Assim, mais calmo, mais tranquilo, mais reservado, talvez? Porque eu te vi muito menos nesse período aí, talvez, né? Ficou mais concentrado? Eu acredito que o próprio fato da pandemia ele trouxe isso. Eu fiquei muito, não recluso. Eu já sou um cara, eu digo assim, eu brinco um pouquinho, eu sou meio bicho do mato. Eu gosto de ficar em casa. Os meus, falando assim, eu gosto de tomar um chimarrão e café com a minha esposa, ficar conversando sobre os assuntos do futebol com ela, fazer a minha caminhada com ela também, e daqui a pouco eu colocar para fora, ou ela, a minha filha mais especificamente, que ficou esses 2 anos comigo, estudando, mas vai ficando próxima da família, o Matheus e os netos da mesma forma junto. Então, eu tenho uma vida um pouco mais... Eu saio para um cinema, gosto de ler livro e, eventualmente, sair para jantar, né? Sem nem os amigos, não. Ia sair só a família. Só trabalho. Só a família, a minha esposa, o filho, o neto e tal. Eu estou olhando porque eu estou olhando para o Juninho e para o Kleber e para o Vini. E eu sou muito afeito, eles sabem do meu estilo. Eu tenho um carinho, uma consideração muito especial, mas é um estilo e eu tenho que respeitar o meu jeito de ser. Então, tudo isso acabou gerando um pouquinho ficar mais recluso. Tranquilo. Bom, professor, como eu estava te contando, né, estou trabalhando agora no Flow Esporte Clube, que é o maior podcast de esporte, sobre esportes da internet brasileira, e o pessoal lá do Brasil está com muita inveja que eu estou aqui no seu lado, está aqui no país da Copa, e eles mandaram algumas perguntas que eu até ia te mostrar se você não se importar aqui. Não. Aqui, ó, vou botar aqui para você, então. Que eu digo assim, que cobiçem, mas não tem inveja. E uma inveja boa, digamos assim. Fala, Tite, tudo bem? Eu sou o Dave. Eu sou o Igor, e aí, cara? E a gente é do Flow Esporte Clube, muito obrigado por receber a gente. Vamos então perguntar algumas coisas de como que vai ser essa Copa aí, né? Tite, primeiramente, a última Copa aí foi num lugar muito frio, né? Tava lá no gelo e tudo mais. E esse ano no Catar vai estar um calor bem absurdo. Na verdade, é um pouco menos do que agora tá agora, provavelmente. Então os estádios têm ar-condicionado e tudo mais e tal. Como é que você enxerga isso? O que você espera de ter que jogar nesse clima? E também os estádios, né? Você conheceu os estádios, como é que você acha que tá o palco da seleção aí da Copa do Mundo? Igor, tu fizeste uma analogia a respeito do clima. Eu vou colocar de 2 climas. O clima verdadeiramente, né, do frio que era, né, e aqui de um calor, né, maior dos opostos. E segundo, que falando em termos de metáfora, também aqui já está o quente do Mundial, exato. O quente do torneio, tu sente isso, tu sente na rua. A atmosfera, ela já vivenciando ontem no sorteio, a gente olhava, já estava todo mundo na expectativa, parece que no jogo ia ser daqui 2, 3 dias. Então ele traz essa energia, essa atmosfera que ela tem diferenciada em relação, talvez influenciada pelo próprio clima de um país e de outro. E a outra parte da pergunta... Sobre os estádios, você conseguiu ver algum? Sim, nós fomos assistir jogos né, em 3 estádios. E vamos visitar os nossos agora. Aliás, se tudo der certo, nós vamos ser a seleção que mais joga no estádio da final da Copa, né?
4 jogos lá no Lusail. Eu não sabia desse detalhe. Eu fico envolvido e agora algumas informações elas passam, a gente vai procurar, mas dos estádios que a gente foi, uma característica marcante, até a própria experiência que a gente teve aqui, das 2 passagens que eu tive no Emirados Árabes, então no mundo árabe, é a qualidade do campo que ele vai te dar. O clima também ele fica muito pesado no treinamento. Tu tem que ter uma quantificação de carga muito bem ajustada, porque senão tu pode ir para o jogo desgastado de forma excessiva. Tite, nesse grupo a gente tem muitos jogadores jovens, tem uma galera bem nova aí que inclusive nunca jogou uma Copa do Mundo e a gente sabe que é uma pressão diferente, né? Afinal, é o maior evento do futebol do planeta. E como é que você acha que eles vão lidar com esses primeiros jogos aí para embalar, para engatar, para entender e sentir o clima do que é jogar uma Copa do Mundo? Tu está falando do aspecto mental, Igor, e ele é fundamental, sim. Futebol primeiro se joga com a mente, primeiro se joga com a cabeça. Essa experiência de ter tido, já ter participado do Mundial, também vai passar a eles, e vou desses jogadores mais jovens, essa naturalidade, né? Já tem sido, ao longo do tempo, essa transição dos técnicos da base e essa integração que a gente está tendo e pegar essas gerações já desses 5 anos que a gente está junto, uma facilidade. Eu converso com o Jardine, converso com o Amadeu, converso com o Guilherme, das características dos atletas, converso com o Micali. Essas interações elas proporcionaram essa transição mais fácil dos atletas para vestir a camisa da seleção brasileira e ter uma naturalidade maior, justamente por essa pressão que é, essa visibilidade. Ela te traz uma série de benefícios. Ninguém no mundo, talvez o garoto mais jovem, seja fazer um gol no Maracanã, vou pegar o Vini Júnior e ter estampado e reconhecido por vocês. Mas, ao mesmo tempo, essa expectativa, essa pressão, ela é muito forte. De ter essa naturalidade com que uma comissão técnica que já tem a experiência, estou olhando para o Juninho é um campeão do mundo. Então, quando tu olha para ele me remete a uma situação importante de segurança. Quando tu pega um Vinícius que tá aí a segunda Copa do Mundo, terceira? Segunda. Quando tu pega o Kleber, que nós já temos 20 anos juntos numa segunda Copa do Mundo, que sabe todas as minhas rabugices pra caramba, e tem uma paciência para nos momentos que eu tenha mais pé da vida e tal, para dar um tempo. Essas relações a gente também repassa ao atleta. Quando tu pega atletas mais experientes, junto com uma mescla dos atletas mais jovens, tu também traz, em termos mentais, um equilíbrio maior, que é o que a gente busca. Professor, a última pergunta aqui para encerrar, antes da despedida aqui, né? Qual seleção que deu um alívio, dar uma escapada aí, pelo menos nessa primeira fase, assim, nessa primeira caminhada aí que a gente pode projetar até o confronto de quartas, oitavas aí, qual que deu um alívio de escapar? Alemanha e Holanda. De bate pronto, assim, por qual razão? Tá pá e bola. E aí segue mais, porque o Vini estava dizendo que ia dar o teu tempo, mas eu vou dizer assim, dá um pouquinho mais, eu vou fazer uma média. A gente faz assim a briga do gato e do rato, ele, assim, ele fica como mal. Mas ele é parceiro. Eu fico como o cara, não, é o cara bonzinho para dizer assim, faz mais 1, 2 perguntas, mais que a gente tem tempo, o bate pronto. Então, desses dois, pela história que tem, pela qualidade que tem, mas eu também tenho a experiência e não tenho, tu falou em termos gerais, mas tenho a naturalidade de saber que a Coreia eliminou na última Copa a Alemanha. E de saber do grau de dificuldade que é enfrentar a Suíça, Camarões, Sérvia. Eu tenho a real dimensão disso. Não há nenhum... De saber que essas equipes eliminaram a Itália, eliminou Portugal, e Portugal teve que voltar pela repescagem e a Itália ficou. A mesma Itália que dita 2 anos atrás, voltou o grande poderio internacional, a grande escola italiana, e que agora se vê fora da Copa. Eu não estou criticando e não estou enaltecendo. Eu estou apenas constatando uma situação que ela é do futebol, do seu momento, que a gente tem que estar bastante atento. Para encerrar, então, só vou botar a mensagem final dos rapazes aqui. Aí. Tite, cara, muito obrigado. É um prazer estar falando com você. Espero que você venha aqui participar com a gente, sentar na mesa. É um honrado estar aqui, você participar do nosso programa, né? A gente espera também ir no Catar e acabar conhecendo você lá. Torcer pelo Brasil demais. E Brasil, o Hexa já é nosso. O Hexa é nosso, vambora. Obrigado mais uma vez, Tite. Tchau. Valeu. Igor, David, Alexandre, Thiago, um abraço. Prazer estar com vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado, Tite. Obrigado a todos aqui. Esperem a gente aí. Em novembro nos vemos de novo aqui no Catar. Um abraço.